Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde já, hoje dia 28/5, estou rouco novamente por conta da manifestação de ontem lá em Brasília, já estou de volta em São Paulo, nós praticamente fizemos um bate e volta, foi um total somado o percurso São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo e mais a nossa movimentação dentro lá da capital. Então foi um total de 2.500 quilômetros que nós rodamos aí em pouco mais de 48 horas, né? Então foi muito desgastante, muito cansativo, mas muito proveitoso, muito proveitoso. As pessoas que compareceram em Brasília estão de parabéns, mais uma vez demonstração de patriotismo, de coragem, né? Em plena quarta-feira, dia de expediente, ainda assim muitos brasileiros estiveram lá. Então, como é que foi a dinâmica da manifestação lá em Brasília? O pessoal que está acampado lá, os deposicionistas, eles alugaram lá 2 trios elétricos, praticamente 2 naves espaciais, muita potência de som, né? Mas depois de armado o palco e tudo mais, eles não podem circular. Como nós alugamos um caminhão de som pequeno, então nós usamos daquela nossa estratégia de sempre. Nós fomos lá no foco, aonde tinha povo concentrado, nas imediações lá da catedral. Para quem conhece Brasília sabe de onde eu estou falando. Então nós saímos com o nosso carro de som pequeno para dar uma volta no eixo monumental de Brasília e contornamos e fomos fazendo paradas na frente de cada um dos ministérios e discursando a respeito da saúde, da educação, Ministério da Segurança, da Defesa, né? Até que chegamos no ponto onde estavam a concentração de pessoas, né? E fomos lá fazer o quê? Fomos lá fazer o contraponto ao golpe aí do impeachment, né? O impeachment, minha gente, o impeachment promete tirar apenas a Dilma Rousseff. Quem é que vai assumir? Michel Temer e todo o grupo político do PMDB, né? Então eu quero saber se é isso que o povo brasileiro quer. Tirar um grupo político lá, comunista, corrupto e etc. E colocar um outro. Só que esse outro aí está sedento de poder, sedento de mais corrupção, né? Então vai ser a mesma coisa, ou talvez até pior, do que trocar 6 por meia dúzia. Não é isso que nós intervencionistas queremos. Não tem meio termo não. Não tem deposição, nada disso. Nós não somos meio termo, coluna do meio. É igual a analogia que eu fiz, coluna do meio é só na loteca e ainda assim a gente sempre corre o risco de ter uma zebra, tá certo? Não. Nós somos intervencionistas. Nós queremos a intervenção para fazermos uma faxina geral. Nós precisamos mudar a lógica da política no país. Essa lógica do toma lá da cá. Precisamos acabar com o que está enraizado em todas as esferas governamentais, que é a corrupção, que é o desmando, é o descalabro, né? É isso que precisa ser mudado. Olha, fazia muito tempo que eu não ia em Brasília. Dá para você perceber nitidamente, andando por aqueles ministérios, que tudo é um grande faz de conta. Aquilo ali é um teatro, não funciona absolutamente nada. Aquilo ali não passa de um lugar para aqueles bandidos meterem a mão no nosso dinheiro. Eu entrei em vários ministérios, aquilo é uma piada,
Não se pode levar aquilo a sério. O trabalho que se executa lá é coisa de amador, de moleque, de irresponsável. Tá certo? Enquanto o povo brasileiro não se conscientizar que para nós transformarmos esse país, que eu já falei, né, tem tudo para ser o melhor país do mundo, que só depende de você se conscientizar disso, nós vamos ficar nessa situação. E um ministério que é muito emblemático para mim, porque eu detesto ver pessoas morrendo na fila dos hospitais, que é o Ministério da Saúde. Aquilo lá, minha gente, é uma brincadeira de mau gosto. Aquilo é um troço que não funciona. É um elefante branco, é uma coisa inútil. Por isso que a nossa saúde está essa porcaria que está. Eu tenho a impressão que nunca ninguém fez esse tipo de análise. Esteve lá para comprovar como é que o troço é. É um amadorismo total. As pessoas não têm a mínima noção do que estão fazendo ali dentro. Nem o ministro. O ministro ele apenas ocupa um cargo lá e recebe um salário de marajá altíssimo. Tá certo? Prestem atenção. Esses investimentos que eles estão alardeando aqui, da China principalmente, isso aí é uma lorota. É uma lorota. Isso aí nada significa para o Brasil. Os chineses estão de olho, sabe no quê? Vou falar para vocês no que os chineses... Está falhando minha voz. Os chineses estão de olho em monopolizar 15% do nióbio, o minério do nióbio que tem aqui no Brasil. O Brasil detém 98% do nióbio mundial. O Canadá detém os outros 2%. Com esses 2%, o Canadá paga durante um ano inteiro 12% de tudo o que o governo canadense gasta, com apenas 2% do nióbio do mundo. E 98% está aqui no Brasil, na cidade de Araxá, Minas Gerais. Teve um escândalo recente agora que vai ser apurado, que envolve o Aécio Neves e o seu Anastasiades, tá certo? Acho que é esse o nome aí, não consigo falar direito. Então, estão vendendo para esses países comunistas o nosso nióbio a $17, se não me falha a memória, o quilo, e o preço de mercado é $17 mil, tá certo? Então estão vendendo mais barato aí do que muitos produtos, como a banana, por exemplo, tá? Então só para você ter uma referência do que é que a China quer aqui no Brasil. Agora, vai procurar saber, nós já falamos, vamos voltar com o Cássio, aqui na rádio SOS Forças Armadas, qualquer dia desses eu vou anunciar, para ele dar mais uma aula sobre o nióbio, que é um metal fundamental para a construção, por exemplo, de naves espaciais, construção de armas, essas armas de última geração, computadores sofisticadíssimos, tudo depende do nióbio. Sem o nióbio, o mundo, né, como nós conhecemos, não vai para frente, não vai desenvolver. E 98% está aqui no Brasil. A reserva de nióbio no Brasil, o que nós poderíamos ganhar de dinheiro com isso é muito mais, mas muito mais do que a Petrobras tem capacidade de produzir, tá certo? Em termos de recursos financeiros. Tá bom, pessoal? Vamos colocar vídeos, está sendo editado aí lá da manifestação em Brasília, de todo o barulho, Davi contra Golias, nosso caminhãozinho de som lá, enfrentando a nave espacial também, que os impeachmentistas alugaram lá em Brasília. Falou, minha gente? Não deixamos por menos, descemos o sarrafo nesses mentirosos do MBL, do Revoltados Online e tudo lá. Bem entendido. Bem entendido. MBL impeachment, porque tem um MBL intervenção também. E também vou botar fotos aí. Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.